Mais uma aula sobre apometria do livro Iniciação Apométrica, Terapêutica Medianímica, do Godin. Estamos aqui no capítulo que aborda perguntas e respostas. O Godinho fez uma pergunta para uma entidade chamada Irmã Teresa. A pergunta foi a seguinte: ele disse: trabalhamos a desobsessão de duas maneiras. Primeira, utilizando a técnica tradicional, usada nas casas espíritas, com doutrinação, paz, e a apométrica, o segundo passo. Gostaríamos de sua opinião. Qual a maneira mais prática de se fazer esse trabalho? E a Irmã Teresa respondeu o seguinte: os trabalhadores da casa deverão se reunir e resolver entre si quais os melhores recursos a serem utilizados. A espiritualidade ela trabalha conforme o entendimento e a maturidade do grupo. Não chega impondo nada, chegam sugerindo. Em função de que muitas pessoas não se adaptam por completo com a técnica apométrica, seria recomendável a casa ter espaço para a realização de trabalhos com outras técnicas, aproveitando os recursos da mediunidade. Mais uma vez, ressaltando aqui, a espiritualidade vai respeitar as escolhas do grupo. Então, cada grupo deverá criar um sistema mais conveniente para o seu tipo de mediunidade, onde os trabalhadores se sintam melhor e o trabalho possa ser realizado com facilidade. Aí ela diz assim, infelizmente ou felizmente, não podemos forçar as criaturas a absorverem um determinado conhecimento ou a realizar o mesmo tipo de trabalho. Diz felizmente ou infelizmente. Felizmente no sentido que você não pode forçar as pessoas a fazer aquilo que elas ainda não estão prontas. Infelizmente porque às vezes elas estão prontas e não fazem porque não querem. Não fazem porque tem preconceito. Não fazem porque não está dentro da codificação. Lógico, Allan Kardec teve 10 aninhos, só 9 anos e alguns meses para fazer a codificação. Fez praticamente no fim da vida. Se focou mais no intercâmbio mediúnico dos dois mundos. As técnicas, ele não se aprofundou. Então, porque uma coisa não está ali dentro dos 5 livros que o homem teve tempo de fazer antes de morrer, não pode fazer? Negócio totalmente absurdo. E aí, mas, enfim, a coisa está acontecendo, a apometria está crescendo cada vez mais, não é religião, é uma técnica, é uma ferramenta. Aí aqui, eles continuam falando, através da psicografia do colega apômetra Fábio Fonseca, o espírito irmão Paulo diz o seguinte sobre a apometria. A apometria é uma técnica fundamentada na ciência espiritual, que envolve a compreensão de toda a constituição do perispírito e as inter-relações entre suas partes. Há necessidade de estudo aprofundado da técnica para a obtenção dos recursos dos desejados resultados. É um conhecimento avançado e científico, voltado para a compreensão do ser espírito e matéria, necessário ao enfrentamento das dificuldades vindouras e dos problemas causados pelo próprio homem. É um estudo, não é uma religião. Aqui ele cai mais para o lado científico, que ele fala, que para o lado religioso. Aí aqui eles ressaltam o seguinte, um pouco mais adiante. Eles falam assim, lembremos que as descobertas são geradas não pelo acomodamento do conhecimento sobre o que já existe, mas sim no trabalho contínuo da pesquisa e do estudo do novo, com amor e boa vontade em nome do bem. Precisamos abrir os nossos horizontes mentais em busca da evolução, e conseguiremos, ocupando nosso espaço e nosso tempo com estudos e trabalhos úteis, objetivando conhecimento e autoconhecimento, harmonizando-nos e obtendo as condições ideais para a ajuda do próximo. Eu vou dar algum salto, ele vem, aqui no caso eles fazem um estudo de caso. Aqui eles citam um caso que eles atenderam dia 25 de 10 de 2002, às 14h30, eles colocam assim, atendemos um menino chamado Robertinho, talvez até um nome fictício. Acompanhavam o paciente seus pais e uma irmã, de 5 anos. Robertinho tinha os olhos ligeiros e desconfiados, revelando inteligência e esperteza. Sua mãe havia telefonado anteriormente solicitando um atendimento e revelando muita preocupação com o problema do filho. Depois de um rápido relato, informando que o garoto vinha manifestando há 2 anos uma espécie de torcicolo que estava prejudicando muito,
causando até paralisia. O pescoço e a coluna estavam ficando gradativamente travados e os vários médicos consultados não conseguiram chegar a um diagnóstico preciso. Falaram que podia ser uma espécie de distonia. E aí é que eles começam a falar que foi realizado um trabalho de apometria e que o menino já estava até apresentando um comportamento agressivo, estranho, além das dores que sentia. E aí confrontava os pais, tinha confrontos, e aí foi realizado o atendimento apométrico e chegaram a um resultado positivo, segundo ele, que ele cita, o caso aconteceu na cidade de Lages, no interior do país, onde o que fizeram foi o seguinte: os médios incorporaram as personalidades do menino, que se manifestaram em forma adulta. Igual a gente fez aquele trabalho aqui com 6 médiuns, incorporaram as personalidades do menino, mental superior, mental inferior, e aí mostra o seguinte, que essas personalidades que se manifestaram de forma adulta, embora ele fosse uma criança, haviam falado que o objetivo era realmente destruir o corpo físico e boicotar a proposta reencarnatória dele. Ele próprio tinha um fator de autossabotagem dentro dele, tentando acabar com a reencarnação dele próprio. O próprio inimigo era ele mesmo dentro dele. E aí, esse tipo de problema, eles colocam aqui, esse tipo de problema pode se tornar extremamente lesivo e tem aparecido com muita frequência. Apesar de ser resistente aos tratamentos convencionais, é de fácil compreensão do tratamento da técnica. Aqui eles falam que um dos espíritos, que era o personagem do próprio menino dentro dele, começou a falar que tinha um certo apego por algumas coisas, e também ele comenta que no passado o garoto foi uma pessoa muito arbitrária, muito cruel, que oprimiu seus súditos quando foi um certo monarca, e como não tinha compaixão nenhuma, fez muito mal para as pessoas. Depois, num outro atendimento, eles desdobraram de novo o menino, em várias personalidades, e uma dessas personalidades do garoto, manifestada no médium, falou que uma das encarnações dele, por conta das maldades que ele fez quando foi um homem muito poderoso, provavelmente um monarca, ele veio como deficiente mental, uma das encarnações. Foi uma encarnação que, além de ter deficiência mental, ele também vivia de esmolas na rua, pedindo comida para as pessoas, sofrendo humilhações. E aí aqui cita: o povo sempre generoso esqueceu os maltratos recebidos, praticados por ele na existência anterior, e não lhe regateava alimentos, não negava alimentos para ele. E aí aqui mostra que durante os atendimentos, cada um dos corpos foi socorrido e tratado, e os espíritos que se encontravam no campo energético do paciente, tinha obsessor também, foram tratados, foram encaminhados. Por isso, a orientação da irmã Teresa é o seguinte: o grupo tem que decidir o que vai fazer. Você faz um trabalho de apometria, a ideia é que você conversar com os corpos que existem dentro da pessoa. Mas existem casos que você tem que entrar com a desobsessão também. Porque além dos corpos da pessoa que vão se manifestar ali, pode querer um outro espírito se manifestar no meio do trabalho, um obsessor, para reivindicar alguma coisa. Então, o trabalho de apometria tem que estar associado com o trabalho mediúnico convencional, que é o de desobsessão, que é você doutrinar um espírito que está tentando atrapalhar a pessoa. Tem que ter essa... Encerra esse, para a gente gravar outro.